Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, professores, líderes, obreiros, nossos colegas. Estamos aqui neste momento para estudar a segunda lição desse trimestre, que vai falar sobre a sutileza da banalização da graça. O tema geral é os ataques contra a igreja de Jesus Cristo. E comigo está meu colega e amigo pastor Luiz Eduardo. Paz do Senhor, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de Jesus. É um prazer estarmos aqui mais este dia para falarmos da palavra do Senhor. Aleluia. Vamos levar uma palavra a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, pois nesse momento falaremos de um tema tão importante, Jesus, que é a tua graça, Senhor, que ela esteja sobre nós, sobre as nossas casas, sobre os nossos irmãos, sobre as nossas vidas, sobre tudo que fazemos, Jesus, que a tua boa mão esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. É um privilégio poder falar a palavra de Deus, poder conversar um pouquinho e trocar algumas ideias sobre esse tema tão importante e poder ajudar você, líder, professor, amigo, irmão, você que tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a graça. Longe de nós queremos discorrer sobre todo esse grandioso tema em alguns minutos, mas falar algumas coisas, alguns pontos que não podem ser deixados de lado. Né, pastor Eduardo? É verdade. Vamos tratar hoje de temas que afrontam a benesse de Deus. Vamos ver também que a graça, as definições dela, aquilo que Deus fez sem nós merecermos nada. A graça de Deus. A graça, a gente vai ver que é o favor imerecido da parte de Deus para nós homens pecadores, tão falhos, tão cheios de defeitos, mas a graça de Deus nos alcançou, continua alcançando vidas, nos alcança a cada dia, e ai de nós, se não fosse a gloriosa graça do nosso bom Deus. Aleluia. Vamos então à leitura do nosso texto áureo. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Verdade prática. A graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe fica na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 4 ao 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Só a leitura já enche o nosso coração de alegria, já nos né? enche de alegria, é verdade. Esse tema tão recorrente no nosso meio, pastor, antes de entrar na lição, que coisa maravilhosa falar sobre a graça. Glorioso. Viver pela graça, ser alcançado pela graça. O mundo não vai compreender nunca essa. A gente vai na frente sobre a loucura da pregação, a loucura. A graça foi uma loucura para muitos, mas para nós que nos alimentamos, vivemos pela graça e misericórdia de Deus, é tão importante. Você, professor, expor, quando você for entrar na lição, entre na lição querendo vender a graça, como se fosse vender algo de mais precioso que você tivesse em suas mãos, e de fato. Fale sobre graça, viva, faça com que os seus alunos desejem viver e alcançar a cada dia mais essa graça. Pastor Eduardo. Então, meus irmãos, vamos abordar alguns objetivos que precisamos concluir com a lição de hoje. Explicar a natureza da graça, explicar que a graça não é humana, então não temos condições de humanamente explicar a graça. Não temos como justificá-la, ela é divina. Então, vamos justificar essa natureza da graça.
também apresentar a graça no contexto bíblico. O terceiro objetivo, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante e pontuá-la no contexto contemporâneo, ou seja, vamos abraçar rapidamente o contexto da graça desde a Reforma, que é onde nós protestantes começamos a experimentar novamente o favor de Deus, não como obras, porque não se compra, não com outros objetivos que não conhecer o amor de Deus, a justiça de Deus, que se manifesta no amor de Jesus, derramando sobre nós da sua graça. Aleluia. A graça de Deus, nós vamos ver na introdução. Nessa lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse com conhecer a graça e melhor conhecer a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, se pode dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada, muito com que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça. Nada mais é do que uma forma deturpada da graça, e é a graça barateada. Pastor Luiz Eduardo. Meus irmãos, então, neste primeiro tópico, fizemos a introdução, então, nós jamais podemos deixar que a graça, mesmo que ela não nos custe, ela custou para alguém. E ela custou preço de sangue, custou preço do Calvário. Então, ela não pode ser artigo de lojinha de R$ 1,99, irmão Luiz. A graça, o tópico 1, antes do nosso primeiro breakzinho, daqui uns 3 ou 4 minutinhos, compreendendo a graça, o ponto 1 da nossa lição. A graça é divina. A iniciativa de salvar o homem que se perdeu é toda divina. Deus nos amou. Desde a quebra do elo entre Deus e o homem, por parte do homem no jardim do Éden, Deus sempre quis interagir e se relacionar com a criatura, essa que se havia rebelado contra Deus. Mas Deus não nos deixou à nossa sorte. Deus preparou, Deus já tinha um plano, a Bíblia diz que um plano desde da fundação do mundo, para nos resgatar, para nos salvar. E a graça de Deus, através de Cristo Jesus, foi essa cédula paga. Porque as leis da natureza e as leis físicas, existe uma lei chamada ação e reação. Isso não nasceu na terra, isso é no céu. Espiritualmente falando, das mesmas coisas. O homem pecou, e desfigurado e destituído foi da glória de Deus. O amor de Deus, através da sua graça, nos alcança. Mas o preço pela desobediência, alguém teria que pagar. Jesus, o homem, a leitura bíblica em classe já vem claro. A iniciativa foi toda de Deus, não por obras humanas. Fale isso na sua classe, deixe isso claro aos seus irmãos, aos seus alunos, às pessoas que te ouvem, que o projeto de Deus foi a relação do céu com o homem sempre. Mas para isso, a dívida deveria ser sanada. Então, Deus se fez... Essa é a loucura da pregação de 1 Coríntios, que diz ali a referência. É loucura para o homem natural entender que ele era Deus, estava no céu, deixou a sua divindade e a sua glória, todo o seu esplendor, a sua grandeza, desceu aos lugares mais baixos da terra. Nasceu da morte vaginal, natural, se fez homem, o mais indigno dos homens. Isso é uma loucura para o homem natural entender. E como o homem venceu todas as tentações, todas as dores que ele suportou, não suportou como Deus suportou com o homem, venceu a cruz como homem, mas venceu o pecado do inferno como sendo o primeiro Adão, Jesus Cristo, Senhor. Então, para isso, botar na cabeça de um homem natural é difícil, irmãos. Se não for a fé exercitada em Cristo Jesus e a sua graça no coração do homem, é impossível, irmãos. Mas diga aos seus irmãos, diga ao seu povo que a graça, a iniciativa de derramar a graça foi divina. E você pode, inclusive,
fazer uma pergunta para a sua classe. Dá para pagar? Não tem como. Todos não pecaram. tem como. Todos pecaram. Não teria como, a não ser um cordeiro puro, santo e imaculado que fosse ao matadouro. Irmãos, isso é fantástico. Falar sobre graça, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, as faces que a graça pode nos apresentar no nosso dia a dia é extraordinário, irmãos. E o ponto 2, o subponto 2 do primeiro tópico, diz: a graça é imerecida, irmãos. A graça é imerecida. Sabe por quê, irmão? Para que ninguém, o texto é bem claro, a leitura, para que ninguém se glorie, irmão. Irmãos, antes de Cristo Jesus vir à Terra, eu até acredito que existiam alguns padrões corretos de moralidade. Mas nosso padrão moral, irmãos, é insuficiente. Por mais que nós nos esforcemos, irmãos, se nosso padrão moral fosse suficiente para nós alcançarmos a salvação, Jesus não precisava ter vindo à Terra. Mas a Bíblia diz: todos pecaram. Por mais intitulados bons que os homens se considerem, irmãos, eles precisam da graça e da misericórdia de Jesus. Em João 10, eu sou a porta. Não existe outro caminho, Ele é a porta. E a graça dEle envolvendo a vida do ser humano é que nos fará, irmão, herdar a vida eterna. Então seja claro, professor, ao seu aluno, que não há o que ele faça, não há o que o ser humano faça, que ele possa ser merecedor desse favor tão grande, irmãos. Porque muita gente até pode se enganar, professor. Tem muita gente honesta, de boa reputação, de boa fama na sociedade, que infelizmente irá para o inferno, porque isso não é o padrão para a salvação. E muita gente, dita como indigna para essa sociedade, irmãos, vão alcançar a misericórdia e vão morar nas mansões celestes. Porque, irmão, é pela graça, não pelas obras. Muito bem, então vamos dar a nossa primeira paradinha para um breve intervalo e já retornamos. Olá pessoal, quero fazer um convite especial a vocês. Eu sou o pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul e todas as quintas-feiras nós temos aqui a Noite do Propósito, às 19h30. E você é bem-vindo para estar conosco em uma dessas reuniões. Separe um tempo de qualidade na sua vida e venha participar conosco dessa reunião abençoada. Você é bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus, já estamos de volta. Vamos então agora entrar no tópico 2 da nossa lição. A graça no contexto bíblico. Então, do tópico 2, o item 1, fala sobre a necessidade da graça. Meus irmãos, depois da queda de Adão, o elo foi quebrado. Então, é indiscutível. O elo foi quebrado e nós precisamos de alguém que faça essa ligação novamente do homem com o Criador. Então, é a graça, indiscutivelmente, a ferramenta que fez essa conexão novamente. Sem a graça, sem Jesus, não estamos ligados. Então, o subtópico 1 é indiscutível, tranquilo, aborde o pecado, aborde a queda, e essa é a necessidade da graça. O desligamento, a quebra do pacto de Deus do homem com Deus. No subtópico 2, a extensão da graça. Rapidamente, você pode falar lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 4. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus, e por isso deve ser alcançado. Rapidamente, no tópico antes, já falamos aqui brevemente sobre a necessidade da graça, de que podemos conhecer pessoas boas, de coração bom, de boas obras, mesmo assim está desligada do Deus vivo, se não for pela graça. E a graça é por meio de Jesus. Aleluia. E falando em contexto da graça de Deus, irmãos,
Paulo, e escrevendo a igreja da Galácia, nós temos que cuidar, irmãos, com os desvaneios da graça, que a gente vai estar vendo lá na frente, mas a graça é algo tão maravilhoso que ela pode ser exercitada. Em 1 Pedro 5,10, se não me engano, diz que nós podemos crescer na graça. Então, a graça tem níveis. À medida que você mergulha em Deus, na sua palavra, busca em Deus, na comunhão, na oração, no jejum, você vai sendo exercitado, e a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, nós podemos crescer. Existem níveis de graça. A graça de Deus está derramada. Agora, à medida que eu quero, que eu preciso, que eu acho que eu necessito, depende de mim, irmãos. Nós vamos interagindo e a graça de Deus vai se manifestando nas nossas vidas. Paulo, em certa ocasião, ele pediu a Deus para que tirasse o espinho da carne. Se eu não me engano, é 2 Coríntios 12:9. Paulo, sobre esse assunto, Paulo, está encerrado. A minha graça te basta. É suficiente. Então, a graça, irmãos, nem sempre vai te fazer imune, professor, aos alunos, a alguns sérios problemas da vida. Paulo tinha um problema sério, que eu não vou entrar no mérito da questão, mas o fato é que no momento da luta, da adversidade, a graça de Deus era suficiente. Então, ela nos enche, nos conforta, ela nos alimenta. O sol nasce para o justo e para o injusto. Os intempéries da vida vêm para aqueles que creem e para os que não creem. Então, a graça, ela está sobre nós, sabendo que, num determinado momento, aquela luta, aquela prova, aquela situação difícil vai ter fim. E ainda que não tenha resolução aqui, não é aqui que nós esperamos. Nós esperamos no dia da redenção, o dia que o nosso Senhor vier nos buscar. E a própria leitura bíblica em classe também diz que a graça não é só para essa vida. Ela começa aqui, a Bíblia diz que há de revelar os grandes mistérios da sua graça lá na frente, irmãos. Então, assim, desfrute de Deus, desfrute Deus. Viva pela sua graça. Não é dizer que você vai viver num estado de graça permanente, com uma vida tranquila, uma vida imune. Não, irmãos, a graça de Deus, sim, viveremos em estado de graça pela bondade e misericórdia de Deus, mas não quer dizer que nós não viveremos momentos de luta, de grandes lutas, mas a graça de Deus, nesses momentos, fará toda a diferença a você, professor, a você. Fale sobre a graça, ame a graça, discorra sobre a graça. Irmãos, deixa Deus te usar na sala de aula, no seu culto no lar, na sua casa. Fale sobre a graça, porque a graça de Deus é mais necessária do que o ar que respiramos, irmãos. Pastor Luiz Eduardo, porque se a graça faltar, pode faltar a salvação. Mas se o ar faltar, se eu estiver salvo, eu vou continuar na glória com Ele. Então, irmão, a graça de Deus para nós que vivemos em Cristo é mais importante do que qualquer coisa. Falaremos agora brevemente também sobre a questão da reforma protestante, a graça como questão-chave. Isso aconteceu ali no tópico 13, irmãos, vamos ler brevemente. A graça no contexto da reforma, a corrupção da doutrina da graça. Aqui, irmãos, para muitos é chover no molhado dizer que o monge agostiniano chamado Martinho Lutero, se não me engano, no ano de 1516, ele era monge, claro, óbvio, na Alemanha, né? Se não me engano, a cidade dele era Wittenberg, né? Ele elaborou, ele viu a prática religiosa da igreja católica, a igreja romana, né? A igreja católica apostólica romana, a venda das indulgências, os desvios doutrinários, as aberrações que eram feitas em nome da fé. Ele então elabora 95, 96 teses e prega e coloca na frente da porta da catedral de próprio Wittenberg, e ali começa uma grande revolução. Então ele elaborou 5 solas. O que são as solas que a gente fala, né? Solo fide, ou só a fé, sola scriptura,
que é só a Escritura, solas Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e soli Dio glória, só a Deus glória. Falava sobre que a salvação é somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente por Cristo, somente através da graça e somente através de Deus. A questão da carta de Paulo aos Romanos foi o texto base para que Martinho Lutero fizesse uma grande revolução através. Havia alguns nomes, pastor Eduardo, antes, como John Wycliffe e John Hus também, que eram os contemporâneos. Eles precederam um pouquinho, foram baseados praticamente nesses ideais, que Martinho Lutero se inspirou para mudar toda a história do rumo da religiosidade no mundo, né? Já viu o contexto, né? É o contexto histórico. Já viu o contexto. A graça já não era o suficiente para salvar. Eu precisava da minha parte para que eu alcançasse a salvação. Quer dizer, então assim, para afagar os egos do clero e dos grandes contribuintes da igreja na época, a Igreja Católica criou uma outra, sem ofender nenhum credo religioso, é óbvio, professor, não faça isso, mas a questão histórica é fato. Então assim, se criou então o purgatório. Quer dizer, se você fosse um bom contribuinte, você poderia viver uma vida pecaminosa, que lá na frente você teria mais um tempinho, né? Para nós é uma loucura, porque Jesus diz em Hebreus 9:27, para os homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Acaba aqui. Depois disso, ou justificação eterna, ou condenação eterna. Então, só um breve relato para o professor. Você que quiser endossar a sua aula, falar um pouquinho sobre essa questão histórica, não se aprofundar muito também, porque para não tomar o teu tempo, né? Se eu não me engano, acho que foi em 31 de outubro, pertinho do castelo de Wittenberg, onde ele morava. Bom, não vou entrar nas questões. E o Papa da época era o Papa Leão X. Ele pediu retratação de Martinho Lutero em 1521, né? E nessa data, em 21, a Igreja Católica excomunga Martinho Lutero. Mas aí, irmãos, glória a Deus, as portas estavam abertas e a igrejas por toda a Europa começaram a pipocar em todos os cantos. Os batistas, anabatistas, como é que dizia, e algumas outras ramos do cristianismo que existe até hoje. Nós somos filhos dessa reforma. Pastor Luiz, os herdeiros dos calvinismos, os metodistas logo em seguida, os presbiterianos na Inglaterra, e aí sucessivamente vieram até chegarmos em nós, nas Assembleias de Deus no século 21. E aí 21. trazida de forma muito carinhosa, por alguns missionários, mas para a nossa denominação, Daniel Berg e Gunnar Winger, né, trouxeram a chama, a chama do Espírito Santo para a nossa nação. E hoje, irmãos, nós só vivemos, nós no Brasil, seja ela em sua maioria ou em partes, somos frutos desses dois homens que entenderam que a nossa vida é somente pela graça. Vamos dar mais um breakzinho e já retornamos para o item 4 e conclusão da nossa lição. Agora, indo para a reta final, nosso último ponto, mais as conclusões, as considerações. Pastor Luiz Eduardo. Meus irmãos, apenas para ressaltar um ponto que é muito importante, vamos falar de todos os benefícios que a graça traz, que a graça, ela perdoa, ela afaga, ela acalenta, ela nos traz novamente para o convívio e o relacionamento com Deus. E o nosso Deus, como é infinito em misericórdia, está sempre pronto a nos perdoar. Mas a graça precisa de arrependimento. A graça não é permissiva a ponto de eu conhecer o pecado, saber o que é pecado e continuamente me expor consciente. Continuamente me expor naquela condição de transgredir o que eu sei que não agrada a Deus. Vem que a graça está de braços abertos. Sim, Jesus vai estar sempre de braços abertos, mas não tem
Até um contexto, irmão Luiz, talvez o senhor perceba que ouvimos até alguns no nosso meio evangélico falar sobre a supergraça. Supergraça. A supergraça. A graça de Jesus não precisa ser super, basta que ela seja graça, e ela é a graça. Mas a supergraça é aquilo que tudo perdoa, tudo pode fazer tudo que não tem problema, pode pecar que não tem problema. Não é dessa maneira. Que o amor de Deus é tão grande, que Deus não seria um ser tão cruel em mandar alguém para o inferno. Então, a graça de Deus, quando o entendimento incorreto da graça de Deus descamba para esse lado da permissividade, a gente vai estar vendo problemas, a gente está vendo, na verdade, problemas muito sérios concernente a ministérios, a líderes, a crentes, eu digo que praticamente irresponsáveis para com a palavra de Deus, mas graças a Deus, pela sua misericórdia, que nós vamos ficar com esse livro, com essa graça, porque assim nós vamos entrar, eu estava lembrando aqui, todo mundo pensa que a lei era má, e que a graça é boazinha. A lei era boa e a graça é boa, mas muita gente, o nosso pastor sempre comenta, está se enganando com a graça, porque quando Jesus diz, olha, a lei dizia, olha, não adulterarás, a graça, meu irmão, vem dizer assim, pastor, se você desejar no teu coração, já cometeu erro, já pecou. Então a lei tratava naquilo que era visível, e a graça trata onde eu não consigo enxergar, onde a Bíblia diz, onde a espada, só a palavra de Deus entra, que ela é apta a entrar na alma, entre a alma e o espírito, divisão do espírito da medula e da espinha. Então assim, ali a graça, ela julga ali dentro, quanto a lei julgava que era aparente. Então a lei, cuidado com a má interpretação da graça, irmãos, achando que a graça é um oba-oba, a gente vai estar vendo lá na frente, mas a graça, irmãos, exige, porque ela foi de graça para nós, mas o preço foi muito alto. O pecado destruiu o relacionamento do homem com Deus, e a Bíblia diz que toda a terra foi impactada, todos os seres, até a própria natureza, irmãos, mas Jesus Cristo venceu a morte e o pecado, né? A morte, o inferno e o pecado, e nos deu a vitória pela sua graça, mas o preço foi muito alto, não foi só uma cruz. A gente imagina que eu estava estudando essa semana, pastor Eduardo, existiam, em média, Roma crucificava, em média, 500 criminosos por dia. Algumas histórias comentam, é muita coisa, irmãos, porque que uma cruz, um homem, o que tinha de diferente? Não, porque não era uma simples crucificação. Quando ele suou o sangue, quando o céu se fez noite durante o dia, irmãos, ali a batalha do bem e o mal acontecia na sua mais sangrenta forma. Ali Jesus Cristo estava destituindo, a Bíblia diz, destituindo os principados, os poderes, a morte, o inferno. Para quê? Para nos dar vitória, nos dar da sua graça, irmãos. Então não foi de graça. E nós não podemos, líderes, professores, não podemos baratear ou romantizar a graça de tal forma de deixar o seu povo viver de uma forma irresponsável, porque a graça em faces de juízo, ela será mais pesada do que a lei. Pastor Luiz Eduardo. É verdade, não podemos viver de forma irresponsável, essa é a palavra, porque, meus irmãos, se nós fomos comprados por esse preço, nós não podemos ser iguais. A graça, ela vem num contexto de transformação. Aquele que conhece não pode mais tornar atrás. Aquele que conheceu um dia a graça abundante em Jesus, não tem como ficar igual. Não pode ficar igual. A Bíblia diz que nós somos tratados pelo nível de conhecimento que a gente tem. Por isso que Paulo disse, eu não vou entrar no mérito da questão, por alguns homens que atingiram certo nível, por isso que crescendo na graça, estavam num nível de graça,
Paulo diz por alguns homens, não orem mais. Irmãos, eu não estou falando, não fazendo apologia, nem dando crédito ao calvinismo. Algumas linhas do calvinismo falam sobre predestinação, não é isso? Mas cuidado, irmãos, cuidado. É verdade. Não podemos nos desalinhar do céu. Precisamos estar alinhados com o céu, com as Escrituras, com a cultura do reino. Então, meus irmãos, quando alguém olha para nós, não me refiro apenas na maneira de comportamento ou de vestimentas. Não, meus irmãos, a gente pode estar vestido da maneira que for, mas quando chegar em algum lugar, a graça está conosco, porque a gente a carrega. A presença do Espírito Santo em nós, como templo, nós carregamos para onde quer que a gente vá. Então isso precisa deixar claro. A graça não nos custa valor, mas nos custa santidade, nos custa renúncia. Jesus não nos pediu dinheiro, não nos pediu absolutamente nada. Ele disse que aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo. Foi a primeira solicitação. Você quer vir? Vem, não tem problema. Da maneira que está, mas não fique como. Porque aqui a graça no contexto contemporâneo, falamos sobre uma graça barata, né, irmãos? Então, uma graça barateada, e essa graça que tudo é permissivo, tudo é complacente. Então, assim, a gente acompanha algumas notícias, e também nós não estamos alheios ao que está acontecendo na internet também. Irmãos, há um evangelho, irmão, tão vulgar, irmãos, que não tem nada a ver com essa graça que nós entendemos pela Bíblia Sagrada, porque a graça que a Bíblia Sagrada nos oferta, irmão, é para a salvação, para termos uma vida abundante aqui, nunca uma vida permissiva, que tudo pode, venha do jeito que você está, e claro, venha do jeito que você está, irmão. Eu vou melhorar, você não pode dizer para os seus irmãos, ou para os seus alunos, que eles melhorem, ou quando eu melhorar, quando eu ser menos ruim, eu vou para a igreja. Isso nunca vai acontecer. É do jeito que nós estamos. Mas a graça e a pregação da palavra exigem renúncias. E essas renúncias, elas são necessárias no crescimento espiritual de cada um de nós. E aí, por outro lado, eu estava lembrando, tem um outro extremo, que são os legalistas. Irmãos, esse grupo eu acho mais perigoso na igreja. Esse abandona a graça. Esse grupo é perigoso, irmãos. É aquele que diz, olha, a gente viu, nós sempre, não toques, não mexa, não faça. E eu acompanho um rabino na internet. Irmãos, como eles são cheios, eles têm a Torá, eles são cheios de práticas, irmão, de costumes, de rituais. Que quando Jesus vem, Jesus confronta eles. Olha, peraí, e pergunta para Jesus, olha, teus discípulos não lavam as mãos, não sei o que, nos copos, nos pratos. Jesus, o que vocês estão fazendo? Vocês não entenderam nada. E esse grupo, ele existe hoje em partes. É aquele que diz, olha, se você não... São os penduricalhos evangélicos, né? Eu vou dizer assim, olha, para ser crente você tem que ser assim. Isso não faça, isso não toca, não pode mais isso, não pode mais aquilo. Paulo diz, eu preguei, Paulo dizendo que foi a Éfeso, eu deixei vocês aqui, no mitinho, congregando, trabalhando, tudo certinho, e eu fico assustado como vocês caíram da graça. Esse cair da graça, como vocês conseguiram voltar tão rápido para as velhas práticas religiosas? Cristo vos libertou disso. E aí, vem os irmãos para a igreja, novo convertido, e nós queremos pôr os nossos, alguns, né? Botar as nossas tradições, os nossos costumes, porque é assim, porque é assado. Irmãos, a graça é suficiente. A graça é suficiente. Em nome de Jesus. Meus irmãos, então, partindo para a nossa conclusão, pode ler o texto que a lição sugere. Nesta lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual o entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. E evangelho sem graça não é evangelho. E evangelho sem renúncia também não é evangelho.
Então deixe bem claro isso para os seus alunos, que fique bem abundante no discorrer da sua aula. Ore a Deus, se consagre, estude, busque a face do Senhor, que certamente Deus vai te usar. E nós queremos, neste momento, agradecer você, agradecer pela confiança, pedir para que você curta esse trabalho, para que você compartilhe também, nos ajude a divulgar esse singelo trabalho que a gente está fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero levar a Deus uma palavra de oração nesse momento, agradecer também mais uma vez ao nosso querido amigo, pastor Luiz Eduardo. Amém. Nós vamos orar nesse momento e desejar que Deus te abençoe, que seja um canal de bênção para alguém, no nome de Jesus Cristo. Nós estamos chegando aqui ao final dessa segunda lição. Irmãos, quanta coisa, irmãos. Eu anotei umas 2 páginas somente de versículos e de citações. É impossível a gente passar tanta coisa em tão pouco tempo. Mas para você, professor, que fica ao norte, porque a aula ela tem um tema que norteia, mas ela acaba sendo muito subjetiva. Você coloca as suas experiências muitas vezes, o seu modo de entender, a sua forma de interagir com a Bíblia Sagrada. Não tem problema, não tem nenhum problema, irmãos. Deixa Deus te dar da mesma forma. Deus abençoe. Vou orar nesse momento. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Aleluia. Louvamos e adoramos o teu nome, Jesus. Agradecemos, Deus, porque fomos alcançados pela tua graça, a tua graça maravilhosa, que é infinita e abundante no nosso coração. Deus, derrama do teu poder, da tua bondade, na vida de cada professor, de cada líder, de cada Senhor, de cada servo teu que vai trabalhar sobre esse tema neste domingo que se chega. Pai, nós louvamos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo encontro. EBD em Dia.